Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao POVcast. Hoje, 7 de janeiro, a gente volta a falar sobre a situação em Gaza. É realmente uma situação muito urgente, já são mais de 55 mil vítimas, né? E o sofrimento da população palestina é algo, assim, inimaginável. A gente precisa, para entender a gravidade da crise, ir além dos números, né? Pensar, por exemplo, na devastação de Hiroshima e Nagasaki multiplicada por 4. É essa a realidade em Gaza hoje. Israel lançou mais de 86 mil toneladas de explosivos. É uma quantidade absurda de força bruta que não só causa mortes imediatas, mas também destrói infraestrutura essencial para a vida. A gente está falando de hospitais, escolas, sistemas de água, condenando gerações futuras, né, a um ciclo de pobreza e sofrimento. E é de partir o coração saber que 70% das vítimas são mulheres e crianças. Famílias inteiras desabrigadas, sem acesso à água potável, comida, medicamentos básicos. Doenças como hepatite, infecções respiratórias se espalham com uma rapidez assim. Assustador. Eu me deparei com o relato do Mustafa Baguti, presidente da Sociedade de Socorro Médico Palestino. Ele descreveu a situação como um massacre em câmera lenta. Então, a falta de acesso a cuidados médicos básicos, né, está transformando ferimentos que, em outras circunstâncias, seriam tratáveis em sentença de morte. E o que torna tudo isso ainda mais trágico é a dificuldade em levar ajuda humanitária para a região, né? Sim. A UNRWA estima que menos de 6% da assistência necessária chegou a Gaza. O bloqueio imposto por Israel, a destruição dos hospitais, a falta de medicamentos, cria um ciclo vicioso que impede a chegada de ajuda e agrava ainda mais o sofrimento da população. Diante dessa situação, muitos especialistas e organizações internacionais como a Anistia Internacional e o Tribunal Penal Internacional levantam sérias preocupações sobre a possibilidade de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Sim, sim. O uso desproporcional da força militar por parte de Israel, destruição sistemática da infraestrutura civil essencial, hospitais, escolas, usinas de energia, realmente alarmante. E um dos pontos mais críticos é o bloqueio a Gaza, né? Que impede a entrada de alimentos, água, medicamentos, configurando o que muitos especialistas consideram punição coletiva, né? Imagina você. Impossibilitado de ter acesso aos recursos básicos para sua sobrevivência simplesmente por viver em um determinado local. Esse tipo de punição indiscriminada é uma violação clara dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. E em meio a essa crise humanitária, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrenta críticas internas e internacionais, né? Sim. De acordo com pesquisas, 75% dos israelenses pedem a renúncia dele. Mas, mesmo diante dessa pressão popular, ele se mantém inflexível, né, nas suas posições, o que dificulta as negociações para um cessar-fogo. Essa postura do Netanyahu, ela não só intensifica o conflito em Gaza, como também aumenta as tensões com outros atores regionais, né? A gente pode falar do Iran. A situação na Cisjordânia também é extremamente preocupante. Colonos israelenses, frequentemente com a proteção do exército israelense, estão desalojando comunidades palestinas das suas terras, né? Aprofundando ainda mais a crise humanitária e alimentando esse ciclo de violência. Enquanto isso, né, a comunidade internacional parece hesitante em tomar medidas mais contundentes para pressionar por um cessar-fogo para garantir a proteção dos civis. E essa hesitação, principalmente por parte de países ocidentais, como os Estados Unidos, que historicamente, né, são aliados de Israel, cria um precedente perigoso, né, de impunidade, de negligência internacional. É como se a gente dissesse, olha, é aceitável violar direitos humanos e o direito internacional sem consequências. E a falta de ação decisiva, né? Só aumenta o sofrimento da população em Gaza, que se vê presa num ciclo de violência sem fim. Exatamente. E a complexidade da situação, com o Hamas controlando a distribuição de ajuda humanitária em Gaza, torna ainda mais difícil garantir que essa ajuda chegue a quem realmente precisa, né? Imagina a dificuldade de garantir a imparcialidade na distribuição da ajuda num contexto tão delicado. É uma situação que exige uma resposta urgente, coordenada da comunidade internacional, mas a falta de vontade política. Os interesses conflitantes dos atores envolvidos tornam a busca por uma solução pacífica um desafio, assim, imenso. É crucial que a comunidade internacional vá além das palavras de condenação e tome medidas concretas, né? Para garantir a proteção dos civis, o acesso à ajuda humanitária e a busca por uma solução justa e duradoura para o conflito. A urgência da situação realmente não pode ser subestimada. A cada dia que passa, mais vidas são perdidas, mais famílias são dilaceradas, a esperança de um futuro melhor se esvai, a comunidade internacional precisa agir de forma decisiva, sabe? Para estancar essa sangria. E isso diante de tantos atores envolvidos, né? Com interesses tão divergentes. Qual seria o caminho para a paz? Quais as chances reais de um cessar-fogo duradouro que permita a reconstrução de Gaza, né?
e a retomada da vida para essas pessoas. As negociações para um cessar-fogo, elas estão em andamento, mas a intransigência de Israel em relação a algumas demandas, como o fim do bloqueio a Gaza, é um grande obstáculo. Some-se a isso a falta de pressão real por parte dos seus aliados ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, e o cenário se torna ainda mais nebuloso. E como lidar com o papel do Hamas nesse contexto? Eles controlam a distribuição da ajuda humanitária em Gaza, o que, por um lado, pode garantir que a ajuda chegue aos mais necessitados, mas, por outro, pode servir como instrumento de barganha política, né? Perpetuando o sofrimento da população. Sem dúvida, a influência do Hamas adiciona uma camada de complexidade à crise. Encontrar um equilíbrio que garanta a chegada da ajuda humanitária sem fortalecer politicamente o grupo é um desafio. A comunidade internacional precisa trabalhar em conjunto para garantir a imparcialidade na distribuição da ajuda, pressionar por um cessar-fogo que leve em consideração as necessidades, os direitos de todos os envolvidos, sem exceção. Enquanto isso, a população de Gaza continua pagando o preço mais alto. Famílias inteiras amontoadas em abrigos improvisados, sem acesso a água potável, comida, saneamento básico, vivendo sob constante medo de novos bombardeios. É como se tivessem sido esquecidos pelo mundo. A inação silente da comunidade internacional são cúmplices dessa tragédia. Precisamos nos mobilizar, exigir que nossos líderes ajam com a firmeza, a compaixão que a situação exige. Mas o que nós, como indivíduos, podemos fazer diante de uma crise de tamanha magnitude? Como podemos ajudar a população de Gaza a superar essa terrível provação? Olha, existem diversas formas de contribuir, né? Podemos pressionar nossos governos a agirem diplomaticamente, buscando uma solução pacífica para o conflito. Aí exige o fim do bloqueio a Gaza, a garantir a entrega da ajuda humanitária à população. Doar para organizações humanitárias que atuam na região, como a UNRWA, Crescente Vermelho, Médicos Sem Fronteiras, também é uma forma concreta de fazer a diferença. Compartilhar informações confiáveis sobre a crise, desmentir notícias falsas, amplificar as vozes daqueles que sofrem em Gaza. São atitudes que, mesmo à distância, ajudam a conscientizar a sociedade sobre a gravidade da situação e mobilizar apoio para a causa palestina. A solidariedade internacional é fundamental nesse momento. A comunidade global precisa se unir em torno da busca por uma solução justa, duradoura para o conflito. O sofrimento da população de Gaza é um apelo à nossa humanidade, um chamado à ação para que nos posicionemos em defesa da paz, da justiça. Mas como garantir que essa crise não caia no esquecimento? Como evitar que a comunidade internacional se acomode com a violência, com o sofrimento em Gaza, como infelizmente acontece com tantas outras crises ao redor do mundo? A chave está na mobilização constante da sociedade civil, na pressão incessante sobre os governos, e na busca por soluções pacíficas e sustentáveis. Não podemos nos deixar silenciar pela indiferença ou pela complexidade da situação. A busca pela paz em Gaza é um desafio que exige persistência, empatia e a crença inabalável de que um futuro melhor é possível. E para além da ajuda humanitária, qual o papel da justiça nesse processo? Afinal, milhares de pessoas foram mortas, famílias foram destruídas e a comunidade internacional precisa garantir que os responsáveis por esses crimes sejam responsabilizados, A impunidade só alimenta o ciclo de violência e perpetua o sofrimento. A busca por justiça é um elemento crucial para a construção de uma paz duradoura. É preciso investigar as denúncias de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, processar os responsáveis, garantir que as vítimas tenham acesso à reparação pelos danos sofridos. A comunidade internacional precisa agir de forma coesa, decisiva, pressionando por investigações imparciais, transparentes, responsabilizando os autores dos crimes, garantindo que a justiça seja feita. A busca por justiça não é vingança, mas sim um passo fundamental para a cura das feridas do passado e a construção de um futuro de paz e reconciliação. Enquanto esperamos por justiça, a situação em Gaza continua a se deteriorar, A escassez de alimentos, água potável, medicamentos aumenta cada dia, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. É uma corrida contra o tempo para evitar uma catástrofe humanitária ainda maior. A comunidade internacional precisa intensificar os esforços para garantir que a ajuda humanitária chegue a quem precisa, Sem entraves burocráticos, sem jogos políticos. É preciso agir com a urgência que a situação exige para aliviar o sofrimento da população de Gaza e evitar uma catástrofe humanitária ainda maior. Mas a resposta à crise não pode se limitar ao imediato. Pensando no longo prazo, como podemos garantir que essa tragédia não se repita? Que tipo de reconstrução Gaza precisa para que sua população possa viver com dignidade, com esperança? Olha, a reconstrução de Gaza exige investimento, maciço em infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico. É preciso ir além de simplesmente reconstruir o que foi destruído. A gente precisa criar oportunidades para que a população palestina possa trilhar um novo caminho,
Um caminho que leve à prosperidade e à autodeterminação. E essa reconstrução não pode ser imposta de fora para dentro, né? É fundamental que a população de Gaza participe ativamente do processo, né? Definindo suas prioridades e moldando o futuro que desejam para si e para as próximas gerações. Exatamente. A reconstrução de Gaza precisa ser não apenas física, mas também social e política, né? Fortalecer as instituições democráticas, promover o diálogo entre as diferentes facções palestinas, criar as condições para a construção de uma sociedade justa, igualitária, são elementos essenciais para uma paz duradoura. E para que essa transformação seja possível, muitos argumentam que o fim da ocupação israelense, né? E a criação de um Estado palestino independente, soberano, coexistindo pacificamente com Israel, são passos indispensáveis. A solução de 2 estados, com Israel e Palestina vivendo lado a lado em paz e segurança, é vista por muitos como a única saída para esse conflito que já se arrasta por décadas. Mas para que essa solução se torne realidade, a comunidade internacional precisa assumir um papel mais ativo, né? Pressionando por uma solução negociada que respeite o direito internacional, os princípios de justiça e igualdade para ambos os povos. E enquanto a gente acompanha os desdobramentos dessa crise, é importante lembrar que a paz ela não se constrói apenas com acordos políticos ou intervenções humanitárias, né? A paz ela se constrói no dia a dia, através de pequenos gestos de solidariedade, da empatia com o sofrimento do outro, da luta por justiça social, do respeito à dignidade humana. A paz começa em cada um de nós, né? Começa com a recusa à violência, com a abertura ao diálogo, com a disposição para perdoar e com o desejo de construir um mundo onde a coexistência pacífica seja a regra e não a exceção. É preciso semear a paz em nossos corações para que ela possa florescer em Gaza, no Oriente Médio e em todo o mundo. Para aqueles que se sentem impotentes diante dessa tragédia, lembrem-se, cada voz conta. Cada ato de solidariedade, por menor que seja, contribui para a construção de um futuro mais justo e pacífico. É preciso manter a esperança acesa, mesmo em meio à escuridão. É preciso acreditar que a paz é possível e lutar por ela com todas as nossas forças. A história nos ensina que a mudança é possível quando pessoas se unem em torno de um ideal comum. Não se calem diante da injustiça. Mobilizem-se, informem-se, pressionem seus líderes, apoiem as organizações humanitárias, espalhem a mensagem de paz e solidariedade. O futuro de Gaza está em nossas mãos. A história nos julgará pelas nossas ações ou pela nossa omissão diante dessa crise humanitária. Que a nossa resposta seja guiada pela compaixão, pela justiça e pela esperança de um futuro melhor para todos. E para encerrar, lembramos que o POVcast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9h e às 18h, e aos sábados ao meio-dia. Fiquem ligados para mais análises e debates sobre os principais acontecimentos do mundo.